Saudações em Cristo, amados irmãos. Muito bem, hoje mais uma quarta-feira, dia 18 de novembro, estamos aqui para darmos início a mais um estudo bíblico. Devo dizer que hoje nós teremos o último estudo bíblico neste formato, aqui na plataforma Zoom. Segundo a deliberação do Conselho, na próxima quarta-feira nós retomaremos o estudo bíblico presencialmente. Será um momento muito edificante, muito gostoso de rever os irmãos, estarmos mais próximos, não é mesmo? E quero deixar aqui, estender aqui o convite, aqueles que puderem, se sentirem seguros, evidentemente, de acordo com a consciência livre de cada irmão, se puderem, juntos aqui na próxima quarta-feira, né, para que possamos aprender da palavra do Senhor, adorar ao nosso Deus, estarmos mais presentes uns na vida dos outros, né? Você, Sarita, está convocada, está convidada, é só dobrar a esquina e se apresentar aqui com a gente na próxima quarta, tá bom? Você fica até responsável por trazer o cafezinho. Mas é isso aí. Queridos irmãos, vamos então falar sério, vamos buscar a presença do Senhor em oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte, busquemos a Deus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu. Um dia abençoado, pois chegamos até este findar de dia com saúde, alimentados, ó Deus. Reconhecemos que tudo isso é bênção do Senhor, trazendo o pão nosso de cada dia, nos sustentando com a Tua proteção, providência, livramento. E nós te somos gratos por tantas bênçãos. Bênçãos que sequer, ó Deus, muitas vezes deixamos até de agradecer porque não percebemos, porque não somos sensíveis ao Teu cuidado sempre presente, o Teu cuidado abundante, o Teu cuidado paternal. Abençoa-nos, ó Deus, neste estudo bíblico, esse estudo que será, tudo indica, o último estudo online, o último estudo durante esta pandemia aqui através da plataforma Zoom. Que seja uma bênção, ó Deus. Nós te louvamos por todos esses estudos, todas essas quartas que estivemos aqui presentes, mas rogamos, ó Deus, a tua bênção a partir de quarta-feira que vem, onde estaremos, se assim o Senhor permitir, presencialmente para juntos estudarmos a tua palavra, te adorarmos e, ó Deus, sermos tocados pela tua verdade, pelo teu encorajamento, na medida que o Senhor vem, ó Deus, edificar as nossas vidas. Louvado seja o teu nome por isso. Nós somos gratos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, Fábio, nos assista aqui na condução do louvor ao nosso bom Deus. Fábio, a palavra está com você. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Que assim seja. Por falar um louvor de coração, uma vida no altar, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Queridos, amados irmãos, diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui, queridos irmãos. Olha só que coisa interessante. Como é, de fato, o ser humano, o coração do homem, o coração do pecador. Está lá Abel, homem crente, consagrado a Deus, que vivia de modo digno na presença do Senhor, que agradava o Senhor com a sua própria vida, e a sua oferta era apenas o reflexo da sua vida, do seu temor, da sua consagração a Deus. E por quê? E, portanto, porque ele vivia de uma maneira fiel e consagrada ao Senhor, Abel entregava aquilo de melhor ao Senhor, como expressão sincera da sua gratidão e também como adoração.
Abel então entregava aquilo que ele tinha de melhor ao Senhor. O texto diz que ele entregava das primícias. Por outro lado, nós temos um exemplo aqui, claro, da dureza do coração do homem pecador, que inverte todas as coisas, que se acha detentor do senso da justiça, ou de justiça, inclusive da justiça divina. Imagine a cena aqui comigo. Caim entrega o razoável, aquilo que ele achava razoável, aquilo que ele achava suficiente ao Senhor. Mas a sua oferta refletia a sua própria vida com Deus. Caim não andava na presença do Senhor de uma maneira consagrada, de uma maneira santa, de uma maneira agradável ao Senhor. Portanto, a sua oferta, uma oferta, digamos assim, de baixa ou de qualidade inferior, refletia a qualidade da sua própria adoração e do seu apego a Deus. E quando Abel ele é confrontado com a verdade, confrontado com o seu pecado, confrontado com a sua adoração imperfeita, muito aquém daquilo que Deus merece, sabe o que acontece com Caim? Ele fica chateadinho. Ele fica irado. Queridos, quem deveria ficar irado aqui neste cenário, nessa história? Quem deveria se interpor com ira e indignação e abominação? Não seria o Deus Santo, o Deus justo, o Deus que é digno do melhor? Não. Os papéis aqui, entre aspas, né? Porque Deus nunca inverte os papéis, mas apenas para ilustrar, os papéis aqui se inverteram. Aquele que ofendeu a Deus ficou irado. Mas Deus, como disse, ele nunca inverte os papéis. Nosso Deus é um Deus santo, justo, mas é o Deus cheio de graça, que dá ainda a oportunidade do arrependimento para Caim. Queridos, a pergunta é simples para a nossa conclusão. Em que ponto temos invertido os papéis? Em que ponto temos invertido as coisas com Deus? Quando, na verdade, deveríamos andar de uma maneira mais santa, ofertar de uma maneira mais liberal, sermos mais consagrados ao Senhor, não apenas na palavra, no culto, na oração, no louvor, mas nos nossos relacionamentos interpessoais, nas boas obras. Que nós possamos, assim como Caim, entregar as primícias, nosso coração verdadeiramente no altar, e que o todo da nossa vida seja agradável ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Eu peço à nossa irmã, puxa vida, Sara, estou até com dor no coração de você não estar conosco aqui de quarta-feira, né? Mas ainda terá, né, Fabão? A sexta-feira permanecerá, né? Então não ficaremos órfãos da sua presença, Sara. Mas, por gentileza, você pode nos conduzir numa palavra de oração? Habilite o microfone. Isso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo mais momento que nós podemos estar aqui na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando o pastor Vitor, ó Pai, usando a vida dele como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações, que possamos estar abertos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua repreensão, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, no caminho da santificação, ó Pai. Nós sabemos que a salvação é por meio de Cristo e que a santificação também depende do Senhor, do Seu agir nas nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor trabalhe para que possamos crescer espiritualmente, amadurecer e ter um relacionamento profundo com o Senhor, ó Pai. Que possamos doar as coisas a Ti com alegria, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, Deus, com alegria, Senhor, que possamos servir ao Senhor em tudo aquilo que formos fazer, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então nós vamos agora
dar início, vamos, na verdade, retomar o nosso estudo bíblico. Estamos estudando nessa jornada aqui sobre eclesiologia, na verdade, mas nós estamos enquadrados aqui no subtema da unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo no Espírito. Na última aula nós analisamos um pouco melhor a unidade do corpo de Cristo segundo o apóstolo Paulo. Lembrando que nós somos chamados não para construir a unidade do corpo de Cristo. Ela já existe. Nós somos chamados para, de uma maneira diligente, através do fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, né? Preservarmos a unidade do Espírito Santo. E na última aula nós destacamos Efésios 4, de 4 a 6. Aquele texto que diz que há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A partir desse texto, nós verificamos que, em primeiro lugar, a unidade da igreja, ela foi criada pela própria Trindade. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo, habitado pelo Deus Trino. E nós destacamos naquela ocasião exatamente os fundamentos, a essência da unidade cristã. A unidade que é alicerçada nas seguintes verdades sobre a igreja: um só corpo, um só espírito, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Assim nós fechamos a aula passada. Pois muito bem, agora, como prometido, nós vamos destacar um pouquinho acerca da diversidade, isto é, muitas formas dentro do próprio corpo de Cristo. Aí você pensa assim, pô, pastorzão, agora você me confundiu. O senhor falou duas quartas-feiras aí sobre unidade do corpo de Cristo. Agora você manda essa, você fala sobre a diversidade do corpo de Cristo? Calma, vamos tentar entender isso. Queridos, há uma considerável variedade entre os cristãos, tanto como indivíduos, quanto denominações. Não é verdade isso? E esta, vamos chamar de multiformidade, esta multiformidade não é necessariamente algo mal. Olha só, por outro lado, a uniformidade, não confunda com unidade. Repito, a uniformidade entre os crentes, entre os cristãos, não é também necessariamente boa. Quando é levada aos extremos, a uniformidade, quando ela é levada a extremos, ela resulta ser danosa, ser um mal. Vamos então focar neste momento sobre ou no problema da multiformidade. Qual seria então a multiformidade? Ela existe, ela não é necessariamente algo mal, ruim, mas ela pode apresentar sim essa diversidade da igreja, do corpo de Cristo, essa multiformidade, portanto, ela pode apresentar alguns problemas. Vou destacar 2 problemas aqui. O primeiro, quando a multiformidade abraça, esse não é difícil de matar, né? Abraça o erro doutrinário, se você preferir o erro teológico. Queridos, é triste quando quando a ideia de multiformidade é usada para cobrir erros e até heresias. Por exemplo, quando pessoas usam a multiformidade para cobrir a diferença entre ortodoxos e liberais, sendo que os ortodoxos, por exemplo, creem na inerrância, na infabilidade das Escrituras, e os liberais, teólogos e crentes
teologicamente liberais não acreditam nesses dois pilares da fé protestante. Neste caso, é triste quando usa a ideia da multiformidade para encobrir, para abafar problemas teológicos como esse. Um outro exemplo de uma maneira mais geral, o protestantismo histórico, né, que defende a exclusividade em Cristo Jesus, e o ecumenismo, que tem ali as suas portas largas, dilatadas, e que visa sempre devastar as diferenças em nome de um pretenso amor, um amor desvinculado, dissociado da verdade. Isso não é amor. O amor, ele precisa, para ser real e verdadeiro, estar associado à verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele cuida muito sobre essa questão, ou seja, a vigilância e até o afastamento do erro doutrinário dentro da igreja e mais, até o afastamento, exclusão de pessoas que defendem um erro doutrinário. Por exemplo, lá em Tito, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, Tito diz que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, reparem nessa expressão, apegado à palavra fiel, e Paulo completa, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, agora falhou aqui a dicção, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam Nossa, hoje está difícil aqui. Pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Repare aqui a expressão forte de Paulo. Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Então, todo erro doutrinário é pecado. Fazer, então, que o pecado pareça honrável, lançando sobre ele a capa da multiformidade, é um erro abominável. Ou seja, usar a ideia, o conceito de multiformidade para, dentro desta diversidade, passarmos panos quentes, como diz no popular, para o erro doutrinário, isto é nocivo, isto é pecaminoso. Um outro exemplo do mau uso, digamos assim, da multiformidade. Isso acontece quando a diversidade, a multiformidade é usada para justificar rupturas na igreja. Isso é muito comum, hein? Muito comum, às vezes mais do que a gente mesmo imagina. Queridos, é pecado usar a multiformidade para justificar o cisma, a divisão dentro da igreja. É pecado usar a diversidade para justificar troca de igreja. O cisma, o racha na igreja, o cisma, portanto, é uma divisão pecaminosa. Às vezes as pessoas racham a igreja, um vai para uma outra igreja, o outro vai para outra, o outro aqui fica, mas às vezes aquele que vai monta uma outra igreja, entendendo que não tem problema sim viverem em denominações, em igrejas separadas, por conta da multiformidade, da diversidade. Deixar uma denominação, deixar uma igreja, portanto, com o propósito de fundar outra, é algo muito sério. É tão sério que só deve ser feito unicamente por motivos bíblicos, por motivos doutrinários. Portanto, a presença da multiformidade, ela é, no corpo de Cristo, inevitável, mas nós temos que nos ater com relação a alguns exageros, digamos assim, alguns problemas da multiformidade, sobretudo quando
ultrapassa o reto ensino das Sagradas Escrituras. Se os crentes, se os cristãos entrassem em acordo, vamos lá, entrassem em harmonia, em acordo, para aceitar a multiformidade, a diversidade dentro do corpo de Cristo, apenas quanto às diferenças permissíveis, e não quanto ao pecado, evidentemente, isso contribuiria muito para o quê? Preservarmos a unidade da igreja, que é o mandamento que Paulo nos revela, nos ensina, preservando a unidade do Espírito de uma maneira diligente. Eu quero espelhar aqui agora na tela um pouquinho sobre as diferenças permissíveis no corpo de Cristo. Algumas diferenças permitidas entre muitas outras que não dá tempo e nem é meu propósito aqui ficar listando essas diferenças. Mas diferenças, diversidades que não implicam na quebra da unidade, da harmonia dos crentes. Deixa eu colocar aqui na tela, aí a gente faz a leitura juntos, tentando assim ganhar um pouco melhor a compreensão dos irmãos. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, cadê aqui? Acho que vai entrar agora, hein? Eu sempre fico na dúvida, tem que olhar alguém me confirmando. Entrou? Entrou. Então tá bom. Então vamos lá, tá na tela aí, queridos. Deixa eu colorir conforme eu vou falando para facilitar. Então tá aqui, ó. Algumas diferenças permissíveis entre outras. Lembrando que eu elenquei aqui poucas, existem muitas outras. A primeira, 3 formas legítimas de batismo são aplicadas dentro da igreja. Nós temos lá a imersão em água, a efusão e a aspersão. Formas diferentes, diversidade. Nós presbiterianos, para nós esse ponto é muito tranquilo, pacífico e de quietude, porque nós aceitamos qualquer uma das 3 formas de batismo. Nós não entendemos que a Bíblia revela um dogma sobre a forma do batismo. É verdade que a Bíblia revela uma doutrina, um dogma sobre o batismo, mas nós não entendemos que revela, que ensina um dogma sobre a forma. Portanto, nós aceitamos crentes egressos de outras igrejas, outras denominações que tenham experimentado o batismo diferentemente daquele que nós, por uma questão de convenção, de costume e cultura, por que não, praticamos, que é o modelo ou a forma da aspersão. Uma outra diferença aqui permitida, não importa se um presbítero se veste de toga, de estola ou de roupa comum. Isso é para nós um pormenor. A diversidade, portanto, neste ponto. Um outro ponto, olha só, o europeu, comparando o europeu com um latino ou mesmo com um africano. O europeu ele é mais impassível, circunspecto, mais ali, nós não podemos dizer de maneira alguma, isso seria um pré-julgamento dizer que eles são mais frios. Por que mais frios? A gente conhece o coração que se passa lá dentro? Não, o europeu é normalmente, mais impassível e frequentemente é assim quando ele adora. Enquanto o latino-americano ou mesmo o africano são mais emotivos quando adora. É uma diversidade permitida. Uma outra diversidade permitida é a diversidade ou diversidades culturais que não agridem as escrituras. Vocês já perceberam quantos modelos arquitetônicos de templos nós temos? E estilos musicais, a diversidade. E coisas assim mais do dia a dia, horário do culto. É uma questão muitas vezes de costume mesmo.
de cultura. E nisso há uma grande diversidade. Um detalhe curioso, e com relação à duração do culto? Até isso é uma questão de costume, de cultura. Tem igrejas que demoram aí 3 horas e meia de culto. Tem igrejas que têm uma hora exata de culto. Isso faz parte da diversidade da cultura. Ninguém é mais espiritual do que o outro. Veja só um outro exemplo. A diversidade dos dons faz com que as igrejas tenham perfis ou ministérios diferentes. Irmãos, este é o ponto da maturidade. Este é o ponto do entendimento maduro sobre multiformidade e diversidade. Queridos, eu me atrevo a dizer que a diversidade dentro do corpo de Cristo e, portanto, a própria multiformidade, eu me atrevo a dizer que é propósito de Deus, sim. Sabe por quê? Eu defendo, por exemplo, nesse texto aqui de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12. Olha lá, ele diz assim, deixa eu pintar aqui para ficar mais claro. Ora, os dons são diversos. Começa aí a diversidade, não é não? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Está aí a diversidade, irmãos. Nós somos diferentes. Eu sou diferente do Ciro, eu sou diferente do Fábio, Fábio é diferente do Ciro, Ciro é diferente de mim e por aí vai. Somos diferentes e mais, temos dons espirituais diferentes. Isso nós podemos aplicar na própria igreja como um todo. Há igrejas que têm um perfil, um determinado ministério eclesiástico, um ministério na própria cidade, diferente de outras igrejas, diferente, por exemplo, da nossa. E por quê? Porque são pessoas diferentes, pessoas diversas, pessoas que são capacitadas por Deus, pessoas com personalidades diferentes, preferências, gostos, neste caso, diferentes, mas principalmente porque os dons são derramados, outorgados pelo Espírito Santo, como lhe apraz, de uma maneira diversificada. O que mais? Uma outra permissão aqui. Variedade de opiniões sobre assuntos de importância secundária. Este ponto também é muito relevante para o amadurecimento, para a maturidade da igreja. Queridos, a igreja, os crentes, não devem ficar debatendo, discutindo opiniões secundárias. Sai briga, sai desavença. E isso é reflexo de uma imaturidade. Olha que palavra esclarecedora aqui do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14. Diz lá, Romanos 14, 1-6. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Tem gente nas igrejas que gosta de debater tudo, criar ali uma uniformidade sobre tudo. Normalmente essas pessoas acabam se colocando de uma maneira inoportuna e mais acabam revelando ser pessoas difíceis. Mas olha o que Paulo fala, acolhei ao que é débil na fé, fraco na fé. Essa é a ideia. Não, porém, para discutir opiniões. Paulo agora vai exemplificar, né? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Que texto libertador para arrefecer, para eliminar discussões sem importância, secundárias na vida da igreja. Reparem que Paulo não está colocando a sã doutrina, as escrituras em xeque, mas ele está colocando sim as opiniões, como que tendo que haver um respeito mútuo e, sobretudo, por parte daqueles que são mais maduros. Um outro exemplo aqui de permissão, de diversidade. Variedade nas ênfases teológicas nas igrejas locais. Olha só, embora houvesse uniformidade nas convicções teológicas, a fé comum recebia ênfase diversa segundo as diferentes necessidades percebidas pelos apóstolos. Vou explicar. Isso nós podemos ver quando comparamos, por exemplo, Romanos 3:20 com Tiago 2:24. Vamos ler aqui os textos. Diz assim Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a ênfase teológica aqui, que Paulo acaba dando nesse texto, é que ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Tá? Ninguém é justificado, então, por obras. Paulo está tratando aqui da causa da nossa salvação. A causa é a graça de Deus. As obras são consequências. Já Tiago, capítulo 2:24, enfoca, dá uma ênfase nas obras. Diz lá, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que está claro aqui? A diversidade, a variedade não teológica, não de ensino, mas de ênfase teológica, conforme a necessidade de cada igreja. Um outro exemplo aqui, variedade de formas de adoração. Irmãos, eu já até comentei isso outro dia, vocês acham que o culto, por exemplo, lá em Corinto, era igual o culto nas igrejas lá da Palestina, na igreja de Jerusalém? Evidentemente que liturgicamente não era. A doutrina era a mesma, mas os costumes não. Veja só, a adoração na Palestina, lá das igrejas cristãs, seguia o modelo da sinagoga judaica e tinha um padrão mais formal, centrado ali na exposição da palavra escrita. Não estou querendo dizer que nas igrejas gentílicas não estava ali o culto centrado na exposição das escrituras, mas o costume, a cultura eclesiástica, vamos assim dizer, certamente era diferente. Você pode ver lá 1 Coríntios 14, veja lá e você vai observar a diferença da cultura de uma igreja para outra cultura eclesiástica. E mais uma variedade, diversidade que eu colhi aqui. Essa é muito notória, né? Variedade na forma de governo da igreja. Não preciso nem me desgastar aqui. Veja só, presbiteriano, congressional e episcopal. Sistema de governo totalmente diferente, diverso. Mas isso não implica na quebra da unidade do Espírito Santo. Tá ok? Eu creio que com esses exemplos nós já temos um pouco mais claro aqui
essa questão da diversidade permitida. Vamos dar seguimento aqui para encerrar a nossa aula, digamos assim, o nosso estudo. Então, vejam só, a multiformidade, a diversidade de que tenho falado, não obscurece a unidade da Igreja de Cristo. Pelo contrário, lhe dá maior realce. A unidade que chega a se expressar na uniformidade, geralmente é muito fácil. Por outro lado, a unidade em meio à multiformidade, essa sim é desafiadora e profunda. Por quê? Porque é fácil estar de acordo com aqueles que são ou pensam como nós. Porém, estar de acordo com aqueles que diferem de nós só é possível, irmãos, quando se deixa de lado humildemente nossas diferenças externas. Portanto, a diversidade que não é pecaminosa, a multiformidade que não é pecado, em vez de diminuir a glória da igreja, aumenta a glória da igreja. Quando o amor genuíno abraça a multiformidade neste caso sadia, né? A maior das virtudes cristãs chega à sua mais alta expressão. Qual é a maior destas virtudes cristãs aqui neste caso? Está lá, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se. Hoje está esquisito a dicção aqui, viu? Acho que é o meu problema no dente. Mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Irmãos, agora é o seguinte: quando, por outro lado, a divisão, a ruptura é inevitável, em função de quê? Justamente do exagero da multiformidade. Quando? Bom, as escrituras encorajam a mais plena expressão de unidade possível entre o povo de Deus, mas elas também tornam claro que a divisão acha-se perfeitamente de acordo com a vontade divina quando? Quando a essência do cristianismo estiver em risco. Dá dois exemplos aqui, dois exemplos bíblicos. Lembram-se da discordância entre Paulo e os judaizantes lá de Gálatas? Paulo diz assim, vou ler para vocês. Paulo, primeiro capítulo da sua epístola de Gálatas, a partir do versículo 6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, agora vem uma palavra dura, firme, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Está aí, por vezes, é triste, mas necessário, por vezes a divisão é inevitável. Um outro exemplo, o Senhor Jesus, confrontando os fariseus lá em Marcos 7. Ele diz lá, os judeus, na verdade, diziam que não poderiam assistir o pai, não poderiam assistir a mãe com a sua atenção, com os seus bens, porque tinham entrado em oferta de Corban. Queridos, isto é doutrina de homens, não existe essa doutrina na lei do Senhor. E o Senhor Jesus, então, repreende seriamente esses homens que estavam
ali trazendo doutrina que lhes eram próprias e convenientes. Então, ali Jesus colocou de uma maneira séria e profunda a necessidade do confronto. Bom, basta lembrar, por exemplo, que Judas, o escritor bíblico, o irmão de Jesus, ele insiste que nós, enquanto leitores, enquanto crentes, sobretudo, nós temos que batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, vamos concluir a aula de hoje? Vamos lá. 3 pontos à guisa de conclusão. Primeiro, os cristãos devem se esforçar, não no sentido de haver uma união exterior. Está muito preocupado com união exterior. Temos que unir a igreja presbiteriana com a igreja independente. Temos que unir a igreja presbiteriana com a batista. Infantilidade pensar assim. Os cristãos não devem se esforçar nesse sentido, mas devem se esforçar, isso sim, em manter a paz dentro do corpo de Cristo. Portanto, é importante que os crentes parem com brigas, ressentimentos, amarguras e maledicência. A unidade já existe. Cabe a nós o quê? Preservar e tornar essa unidade evidente com os irmãos da igreja local e os irmãos em Cristo de outras denominações bíblicas sadias. Segundo ponto aqui a título de conclusão. Não podemos classificar os cristãos segundo as denominações, segundo as organizações. Aquela igreja é mais espiritual, aquela igreja é mais consagrada, aquela denominação é mais espiritual, quase que mais crente. O que é isso? A unidade do corpo será encontrada, temos que ter sempre isso em mente, em pessoas de muitos grupos diferentes. Há cristãos em toda parte e é nossa responsabilidade manter a unidade do Espírito com eles. Mas esse negócio de tentar identificar uma denominação mais consagrada. Terceiro ponto e final. Devemos caminhar com os débeis, com os fracos na fé. Paulo diz lá em Romanos 14, versículo 1, acolhei. Nós temos que acolher aquele que é débil na fé, não para ficar discutindo preferências e opiniões. Nós devemos acolhê-los, jamais desprezá-los da igreja. Nós temos que recebê-los como irmãos. Se de fato esses irmãos mais débeis, mais fracos, mais imaturos na fé, se de fato eles amam, portanto, realmente a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o cabeça da igreja. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos então encerrar o nosso estudo bíblico. Vamos fazer isso com uma palavra de oração, tá ok? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Vou pedir então para a nossa irmã Seide. Seide, encerra o nosso estudo bíblico, por gentileza, com uma palavra de oração. Oremos, queridos. Habilita o microfone, por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esses momentos em que nós estamos, Senhor, na tua presença, lendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, Senhor. Te louvamos, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que nós somos totalmente dependentes, Senhor, de ti. Nós sabemos, Pai, que tu és santo, tu és perfeito. E, Senhor, é com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor, que o Senhor nos tem recebido diante de ti, que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E esta palavra agora, Senhor, em que nós terminamos de ver a adversidade, Senhor, nós pedimos misericórdia, Pai, para que em qualquer situação nós possamos, Senhor, mostrar que o Senhor vive em nós, Pai. Nós possamos, Senhor, demonstrar que realmente nós somos lavados pelo sangue de Cristo, Pai, e possamos, Senhor, viver em comunhão, viver em um relacionamento, Senhor, mas sempre lembrando, Pai,
que a tua palavra, que tem que ser regra de fé e prática em nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente viver, Senhor, mesmo na diversidade, mas em unidade, Senhor, porque nós estamos unidos contigo. Muito obrigada, Pai, por mais este dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada pela nossa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela administração da nossa igreja. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado com que a administração da igreja aqui de Peruíbe tem levado, Senhor, a sério, levado a tua palavra, ensinado a tua palavra. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Bom, boa noite a todos. Até o nosso próximo estudo. Lembrando que o próximo será lá na igreja presencialmente. Queridos, forte abraço a todos. Deus abençoe.